Eu trouxe-vos a esta para perceberem que aquilo que é a expressão de uma casta não sai só de uma vinha, porque cada vinha ou cada parcela acaba por ter um terroir específico seu. No fundo, o retrato da vinha, que pode surgir da uva ou da casta, que pode surgir num vinho, tem a ver com, de certa forma, nós compormos o maior número possível de situações possíveis em que essa casta possa estar, para compor um todo. Depois está no equilíbrio da quantidade relativa que se coloca de cada uma dessas parcelas num determinado vinho, num determinado ano, num determinado contexto climático. Porque é assim, por exemplo, se esta vinha por acaso acontecer ter um salto de maturação excessivo, eu posso ter que usar menos desta vinha e usar mais de outra que esteja mais fresca. Portanto, para mim, o vinho compõe-se na vinha desta forma. Para dar um exemplo, o ano passado, aquela vinha ali de baixo foi vindimada em 3 partes diferentes. A Cremilde de cima, a Cremilde de baixo, a Cremilde A, B e C. Sempre cada uma das partes, que nem são parcelas, são subparcelas, separadas entre cima e baixo, por causa das diferentes maturações. Sendo, por exemplo, a Cremilde A e B de cima acabou por ficar para fazer um vindima tardia, que foi o primeiro vindima tardia que foi feito da Casta Vital. Fiz eu o ano passado. Porquê? Porque para mim já estava sobrematurada para aquilo que para mim é a expressão da Vital enquanto vinho seco, que tem que ter frescura, tem que ter acidez e que pode e deve ter um grau relativamente baixo. Se antigamente a ideia era que a Vital era uma uva que tinha que ser colhida mais tarde porque tinha problemas de maturação, a forma como eu trabalho é outra. A Vital tem que ser colhida tendencialmente cedo, porque ela não é para ser vinificada com muito grau alcoólico, mas tem um grau alcoólico que lhe é o natural, entre os 11 e os 12 graus, ou entre os 11 e os 12,5, para manter a sua frescura, a sua acidez e a sua particularidade enquanto casta. E tem que haver um compromisso entre stress hídrico, podridão, a maturação certa para se fazer o vinho. Ora, isto fazendo as contas todas, dá um momento certo para ela ser apanhada. E, portanto, nada disto não é uma casta que se preste a ser trabalhada de uma forma massiva. E, portanto, é uma casta que não se dá bem, por exemplo, com um trabalho que se faz numa adega cooperativa, que abre naquela data para toda a gente, é tudo colhido naquela altura. Tem que ser trabalhada especificamente. E é isto. Depois é preciso compreender como são vinhas em Goblet. Tudo isto é heterogéneo. O que é que significa? Significa que no mesmo pé nós podemos ter, num só pé, maturações muito diferentes. E, portanto, para compreender a altura certa de fazer a vindima, é preciso ter uma boa percepção gustativa. É preciso estar na vinha, de facto, durante vários dias antes de acontecer a vindima. Não é só trazer aparelhos e medir, porque os aparelhos aqui não funcionam. Porque dão resultados tão diferentes que se torna extremamente difícil perceber, através de uma medição demasiado matemática, o que é que aqui se passa realmente em termos de maturação. Portanto, tem que ser de uma forma gustativa, tem que ser provando a uva, andando por aqui durante vários dias até se tomar a decisão qual é o momento certo de vindimar esta uva. É assim que eu trabalho. A Vital tem a sua própria regularidade. Estas vinhas antigas já têm a sua própria regularidade. Elas estão aqui em equilíbrio há muitos anos. O que acontece é, como elas são em Goblet, elas têm interior, têm exterior, portanto, dentro delas, elas têm todas as direções e todos os pontos cardinais ali a funcionar. Portanto, num só pé temos norte, sul, este, oeste e temos o interior. Claro. É isso que faz com que existam maturações diferentes. E, portanto, nas vinhas afiladas, à falta de complexidade temos que compor com mais castas, ou com correções, ou com leveduras. Porque há tendência para haver menos complexidade. Aqui há muito mais complexidade porque há muito mais variedade. Acaba por haver dentro da mesma uva e dentro da mesma casta muito mais variedade, é muito mais heterogéneo e, portanto, tudo isso depois remete para a complexidade do vinho que nós podemos adquirir e a idade das vinhas. Nós aqui temos uma miríade imensa de leveduras diferentes a funcionar. O que estamos a falar das indígenas só, atenção, porque eu não utilizo outras. Portanto, aqui a ideia é mesmo que sejam as indígenas a trabalhar. O que acontece é que é importante controlar a temperatura das fermentações para que essas indígenas trabalhem bem,
porque as indígenas muitas vezes, o desenvolvimento de leveduras não é tão controlado. Então, se nós não adicionamos leveduras, nós também nunca sabemos, há sempre um certo nível de incógnita. Digamos que nós não podemos projetar no vinho e na casta qualquer coisa que ele não é. Nós temos que saber aceitar e trabalhar o melhor possível aquilo que ele é e aquilo que ele pode dar. E se assim for, fazemos o melhor vinho. Acho eu. Esta é a minha vinha. Não é minha, é alugada. Esta vinha aqui é a mais aromática das Vitais. Não é, a parcela que compõe o lote em termos de acidez, mas sim em termos aromáticos. Mas ainda há muito verde. Há destas, está a ver? Uhum. E há muitas verdes. E estas aqui. É por isso que é preciso ter muita atenção, porque no final as prensadas misturam isto tudo, não é? E a pessoa não se pode arriscar a organizar uma vindima para depois, quando sai o sumo, chegar à conclusão que aquilo não está capaz. Isto porque eu vindimo no limite daquilo que eu posso ter em termos de compromisso, acidez, doçura, aroma. Vindimo ali no limite. Se eu deixo passar esse limite, já se torna problemático. Porque depois perde-se a frescura, é logo a primeira coisa. Porque, por exemplo, se eu vindimar esta, fizer a prensada e o mosto tiver um bocadinho verde, eu vou ter que compensar com uma colheita mais madura noutra parcela. Está a ver? E mesmo assim, depois isto tudo depende de muita coisa. Depois vai depender também das chuvas, porque, por exemplo, a Vital não aguenta chuva. Isto é, uma chuvinha é ótimo para ela para refrescar e também lavar, porque mesmo assim, nós, por exemplo, nós fizemos tratamentos biodinâmicos, mas também pusemos enxofre em pó. Não houve nenhuma chuva. E eu, para não levar isso para o vinho, eu faço o primeiro vinho, o primeiro sumo, eu não aproveito. É como se fosse o vinho de lavagem. Sim. Ou então lavo as uvas. Também já fiz isso. Lavar as uvas. Porque eu vindimo em caixas pequenininhas. Para não haver esmagamentos nenhuns, etc. Não há aqui tegões nem nada disso. É tudo caixas pequeninas, de 15 kg, de rede. E são transportadas, eu não tinha dito isto, mas eu transporto as uvas numa caminhonete frigorífica. Que tem uma capacidade equivalente à capacidade de uma prensada. Um bocadinho mais. Mas mais ou menos isso, e portanto eu carrego logo as uvas pelo fresco nessas caixinhas de fruta e elas vão refrigeradas até à adega. Não há líquidos, não há podres, não há nada. É limpinho. A carrinha entra por este lado. Isto é uma zona de lavagem, de limpezas, sobretudo em relação às barricas. Temos umas barricas que foram feitas a pensar na Vital. Isto é uma barrica francês. É um projeto com um tanoeiro francês. Ele é sommelier de profissão e especializou-se na relação entre o vinho e a madeira. Ele trabalha e constrói barricas especificamente para o Vital. Portanto, cada barrica destas é uma barrica personalizada. São barricas de 350 litros para que tenham também uma escala humana, que possam ser facilmente lavadas, facilmente trabalháveis e que não requeiram demasiada logística. Temos aqui uma prensa Vaseline, é uma prensa que é muito utilizada na Borgonha. É uma prensa que é pensada à escala das parcelas que nós trabalhamos. Isto é, uma carrada que vem na caminhonete frigorífica da vinha com a vindima é exatamente aquilo que cabe aqui, numa prensada, que é para nunca haver espera, para as uvas não estarem à espera. É uma prensa horizontal, portanto, é uma prensa suavemente. Há alguma oxigenação com este tipo de prensas. Daí que nós tínhamos que proteger particularmente o sumo de uva com gelo seco, neve carbónica, numa arca própria que nós temos ali e que utilizamos sempre durante a vindima. Entretanto, temos uma pequena bomba muito simples que bombeia o sumo para dentro daquela cuba. Aquela cuba é a cuba de recepção do mosto, dentro da qual existe uma serpentina. Não sei se quer mostrar, está aqui uma serpentina dentro, que é uma serpentina de arrefecimento. Nós trabalhamos essencialmente com conservação,
com o frio, porque sabemos que não queremos corrigir nada, nós queremos extrair aquilo que é o mais genuíno daquilo que é a uva original, portanto trabalhamos muito com frio. Temos um depósito que produz água fria, água gelada, que faz circular neste circuito de frio e que arrefece o mosto a cerca de 5 graus e, portanto, qualquer sumo que entra aqui decanta em 12 horas, cerca de 12 horas a 5 graus. As borras grossas ficam aqui, não aproveitamos, não utilizamos, e o sumo limpo vem fresquinho ainda, vai entrar dentro daquelas barricas diretamente. Portanto, todas elas são fervidas logo antes, pasteurizadas logo antes de nós pormos o vinho lá dentro. É também utilizado chá, portanto em água fervente, chá de pessegueiro. Nós funcionamos com o choque térmico. Lavamos com chá, enxaguamos muito bem, deixamos alguns minutos em cada lado da barrica e depois damos-lhe com água muito fria, logo a seguir a utilização do chá. Esse choque térmico vai ser a melhor forma de finalizar este processo de desinfecção e de clarificação do aroma da madeira em barricas já usadas. Preferimos comprar barricas utilizadas. A nossa ideia não é marcar os vinhos com a madeira, mas sim ser um receptáculo do vinho que lhe permite micro-oxigenar naturalmente. Trabalhamos com batonage, temos aqui um instrumento criado por nós para fazer a batonage. É uma parte importante do processo, quer dizer, todas as fermentações são estimuladas através disto, não há qualquer utilização de leveduras aqui. Eventualmente as barricas começam a fermentar por si mesmas com as leveduras indígenas, na pior das hipóteses um pé de cuba, uma ajuda com uma elevação de temperatura e batonage para estimular o trabalho das leveduras. Este instrumento foi particularmente concebido para nós podermos utilizar tanto quanto possível este processo. Foi concebido por nós, é a nossa patente. O nome que cada barrica tem é das parcelas que estão a ser vindimadas. Deste modo, nós podemos controlar exatamente a qualidade, o tipo de sumo que está a vir de cada parcela. E, portanto, a acácio pela acidez, a pedra pelo lado aromático, a cremilde pela maturação, no final todas elas vão compor aquilo que é o vinho de Vital, Casal Figueira. Até porque o Vital é tão heterogéneo que nós, nesta altura, como viram, encontramos tanto passas, uvas secas, como encontramos uvas completamente verdes. Não é? Nós gostamos de passas, mas gostamos de passas saudáveis. Portanto, tentamos controlar tudo, fazer uma série de controle na vinha e depois também na seleção final, na vindima, ensinando os vindimadores, não é? Para conseguirmos ter as melhores uvas, que é precisamente essa qualidade da seleção que nós queremos preservar usando uma caminhonete frigorífica. Estas vinhas que eu estou a trabalhar são vinhas em Goblet, são vinhas que têm praticamente 100 anos, são muito difíceis de trabalhar. Deixaram de ser consideradas boas para quem, por exemplo, as mistura com outras para irem para a adega cooperativa. Dão demasiado trabalho para isso. E, portanto, as pessoas acabaram por guardar estas pequenas parcelas porque empiricamente sabem que aquilo dá bons vinhos brancos, não é? E eu acho que é aprendendo com essa memória popular, mas sabendo reinventá-la num espírito contemporâneo, que nós podemos aprender imenso com aquilo que há de mais qualitativo em Portugal. Não é?